Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que vai debater grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados discutimos uma grande obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Assine nosso canal no YouTube e ative as notificações clicando no sininho para se manter atualizado sobre os nossos programas. Também temos nossas páginas no Facebook e no Instagram, onde publicaremos novidades e detalhes sobre o conteúdo de cada programa. Se você gostou do nosso conteúdo, no nosso site temos a seção Apoia-se, em que você ajuda o nosso projeto a seguir adiante e com cada vez mais qualidade. Acesse www.ocenaculo.com.br. Bom, no nosso programa de hoje, nosso 13º programa, já nos encaminhando para o final do ano, temos como objetivo fazer uma análise e conversar um pouco sobre uma das principais obras cinematográficas da década de 70, também uma das obras mais controversas, e fazendo uma relação com o nosso último programa, o programa sobre o livro O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, vamos falar hoje sobre o filme Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola. Guilherme, o que tu tens para falar sobre o Coppola? Acho que a gente pode falar um pouco, já que é um dos grandes diretores de cinema e tem obras icônicas na cultura popular. Esse grande diretor que é bem visto tanto pelo público, foi um sucesso de público em inúmeros seus filmes, quanto de crítica. O que tu terias para falar assim, um pouco sobre o Coppola e o Apocalipse Now? Bom, sem dúvida o Coppola é um dos maiores diretores vivos e dos maiores diretores da segunda metade do século XX. Assim como o Scorsese, ele tem uma ascendência italiana na família dele. Ele vem de família italiana. E é um diretor responsável por grandes filmes, especialmente da década de 70. Eu não acho os primeiros filmes do Coppola grandes obras-primas, assim, os filmes da década de 60. Ele lançou 4 filmes entre 63, que é o primeiro filme dele, até os anos 70 ali. Nenhum deles se marca assim por ser um grande filme. No entanto, em 1972, ele lança o filme que viria a ser um sucesso de crítica, um sucesso de público e um dos maiores filmes da história do cinema, até hoje assim considerado, que é O Poderoso Chefão, que sem dúvida é um filme espetacular, baseado no romance do Mario Puzo. Além desse filme, já em 74, ele faz 2 lançamentos, O Poderoso Chefão Parte 2 e o filme A Conversação. E em 79, então, ele vem com Apocalipse Now, que é o filme que estaremos comentando aqui hoje, que sem sombra de dúvida é um filme excepcional. Depois eu vou comentar um pouco a respeito da feitura dele, depois nós vamos analisar o filme como um todo. Mas depois disso ele tem, na minha concepção, talvez o Miguel tenha outra visão, mas aí ele tem um hiato produtivo, assim, ele faz muitos filmes, mas nenhum desses filmes se destaca, assim, por ser um filme espetacular, um grande filme. São filmes bons. Jardins de Pedra eu acho um bom filme, O Selvagem de Motocicleta eu acho um bom filme, Tucker, O Homem e o Seu Sonho é um filme muito interessante pela história que conta, mas não são, assim, daqueles filmes que ele fazia anteriormente, que tinham um impacto tremendo, como foi O Poderoso Chefão, como foi Apocalipse Now. São bons filmes, mas não são, assim, filmes espetaculares. Ele dirige também um dos contos de Nova York, que é um filme composto por uma trilogia. São 3 histórias contadas, são 3 curtas contadas, cujo tema é a cidade de Nova York. São curtas muito interessantes, uma é do Coppola, um é do Woody Allen e o outro é do Scorsese. É um filme bem divertido de se assistir. É bem legal mesmo. E depois desse período curto, ele vem com O Poderoso Chefão Parte 3, que, na minha concepção, é um filme muito bom também, mas não tem a mesma força que tinha. O primeiro Poderoso Chefão é imbatível. Depois os outros 2 perdem um pouco de força, mas ainda assim é um bom filme. Drácula, de Bram Stoker, é uma adaptação muito boa, com o Gary Oldman, um filme muito interessante. Depois ele fez aquele filme Jack, que é meio fraco, digamos assim. Ele tem O Homem que Fazia Chover, que é um filme do final da década de 90, que é um filme interessante também pela história que ele conta, não tem nenhuma inovação. Ele segue produzindo até hoje, mas os filmes que ele fez depois não têm essa mesma força e essa mesma intensidade, especialmente, eu diria, desses 4 filmes que fariam parte, digamos assim, da era de ouro
da direção do Coppola, que seriam esses filmes da década de 70, esses 4 filmes da década de 70, que seria O Poderoso Chefão Parte 1, A Conversação, O Poderoso Chefão Parte 2 e Apocalipse Now. Na década de 70, esses foram os 4 filmes que ele lançou, e pra mim ali está o que de melhor foi produzido na sua carreira. Sobre o filme Apocalipse Now, especificamente, é um filme muito controverso, muito interessante. Foi um filme que teve sérios contratempos, digamos, para ser feito, desde a sua concepção. Já existia a vontade de se adaptar o romance do Conrad, do Coração das Trevas, há bastante tempo em Hollywood. Muitas pessoas tinham pensado em fazer isso. O próprio Richard Brooks teve a intenção de adaptar o Coração das Trevas. O Brooks dirigiu o Lord Jim, que também é baseado no romance do Conrad, e é uma adaptação excepcional do romance. Não conseguiu fazer a adaptação do Coração das Trevas. E em 1979 é lançado Apocalipse Now, sob a direção do Coppola, que não é propriamente uma adaptação do romance do Conrad. É um filme que é inspirado no Coração das Trevas, mas ele não é propriamente uma adaptação do Coração das Trevas, e isso se percebe por uma série de fatores. Quer dizer, o livro do Conrad se passa no... Quem não ouviu, volte um episódio atrás e ouça o nosso episódio sobre o Coração das Trevas, mas o livro do Conrad, ele se passa no Congo belga, no final do século XIX, então é outro contexto histórico completamente diferente do que o Apocalipse Now, que se propõe a contar ali a história de alguns personagens em meio à Guerra do Vietnã. Então o contexto histórico é bastante diferente. Apesar da figura mítica, digamos assim, central das duas obras serem a mesma, né? Tanto o livro do Conrad gira ao redor da figura do Kurtz, dessa figura enigmática que é o Kurtz, e no Apocalipse Now também o filme, sob certo aspecto, vai ir ao encontro desta figura, que também se chama Kurtz, interpretado pelo Marlon Brando. O filme passou por uma série de complexidades para ser feito. Ele foi montado nas Filipinas. O Coppola tinha uma série de nomes ali que ele pretendia chamar para fazer o filme. E os atores, por várias razões, cada um com a sua em particular, foi negando o convite. Alguns porque achavam que o filme não ia dar certo, outros porque achavam que era um período muito longo ficar gravando fora do seu país durante muito tempo. O filme demorou 15 meses para ser gravado, quer dizer, um período bastante longo, 1 ano e 3 meses para a feitura de um filme. Os cenários todos foram montados ali nas Filipinas. Houve um tufão, uma tempestade, destruiu boa parte do cenário, eles tiveram que fazer de novo. O próprio Coppola não tinha sido o diretor primeiramente pensado para fazer esse filme. Esse filme seria dirigido, teria ficado sob a responsabilidade do diretor George Lucas, que é o diretor do Star Wars e o roteirista de Star Wars, o criador do universo Star Wars. Depois o George Lucas informou o estúdio que não ia poder, porque ele tinha outros projetos a se dedicar, e acabou só atuando no Apocalipse Now como produtor, não como diretor. A direção coube ao Coppola. E na própria escolha do elenco, houve complexidades. Escolheram um ator para fazer o papel principal, depois esse ator veio a ser trocado e substituído pelo Martin Sheen, porque o Coppola achou que o ator então escolhido não tinha o perfil para fazer aquele personagem. O Coppola passou por uma série de dificuldades dirigindo o Marlon Brando, que é quem faz o papel do Kurtz. O Marlon Brando nesse período já estava num momento bastante crepuscular da sua carreira, ele já estava bem mais velho, e o seu tempo de ouro, digamos assim, já tinha passado, né? Ele não era mais aquele jovem rapaz sensual, digamos assim, que fazia aqueles filmes como, sei lá, meu Deus, não é Um Bonde Chamado Desejo o filme, é Uma Rua Chamada Desejo, baseado Uma Rua Chamada Pecado, baseado na peça Um Bonde Chamado Desejo, do Tennessee Williams. Sindicato de Ladrões, por exemplo, que foi um filme pelo qual ele ganhou o Oscar de melhor ator. O próprio Selvagem, que traz essa mítica assim, dele como o Baby Boomer e o grande nome, assim, a grande figura do cinema, né? Exato. Ele tinha, digamos assim, ele tinha feito os 2 últimos grandes filmes dos quais ele tinha participado, teriam sido o próprio filme do Coppola, O Poderoso Chefão, pelo qual ele também ganhou o Oscar de melhor ator, fazendo o papel do Dom Vito Corleone, e o filme Bernardo Bertolucci, Último Tango em Paris, né, onde tem aquela polêmica cena que o envolve com a Maria Schneider e a Manteiga.
mas ele já estava no momento crepuscular, tanto é que uma das questões que é comentada bastante a respeito disso é que o personagem Kurtz, no romance do Conrad, ele é descrito como alguém esbelto, um homem que estava, digamos assim, com magro, alto, né? Isso, com o seu físico em dia, digamos assim. E aí chegou ao set para ser dirigido pelo Coppola um sujeito pesando 130 quilos. Quer dizer, uma imagem que destoava muito do papel que ele viria a representar. Interessante que 1 ano antes ele havia feito Superman, né? Que ele era o Jor-El, e estava um pouco diferente, ou seja, de 78 para 79, uma decadência física, assim, no próprio... com o Marlon Brando, e que ele exige, então, do Francis Ford Coppola que as tomadas em que ele participe sejam feitas, geralmente mostrando o rosto dele e bastante escuras, para não mostrar o físico que ele se encontrava. Decadente. Afinal de contas, ele já não era ele já estava longe de ser o grande sonho de consumo do símbolo sexual americano. Não era mais nada, não era um símbolo sexual de forma alguma. Era um símbolo redondo. Então, assim, a gente vê, né, já no início do filme. E daí tem 2 versões que podem ser vistas do filme. Eu prefiro sempre... Na verdade, tem 3. Desculpa interromper, tem 3 porque tem assim, ó. Tem a versão original, que foi lançada com 2 horas e 40, mais ou menos. Depois foi lançado em 2001 a versão do diretor, que na verdade era uma versão do diretor peronomútil. Porque o que eles fizeram? A produtora exigiu do Coppola que ele fizesse um filme mais dinâmico e mais curto, mais compacto, porque eles tinham medo que um filme com 2 horas e 50, 3 horas de duração não fosse atrair tanto público para assistir. Então o Coppola acabou cortando muitas cenas. Nessa versão, que nós comumente chamamos de versão do diretor, que tem 3 horas e 10, foram adicionadas essas cenas que haviam sido excluídas. No entanto, em 2014, o Coppola fez uma nova edição do Apocalipse Now, onde ele próprio diz assim, ó, esta é a minha versão. É a versão definitiva, que tem em torno de 2 horas e 45, 2 horas e 50, e dizem, isso eu não sei porque eu não tenho comprovações, assim, não tenho provas para dizer isso, mas dizem, isso eu li em vários lugares, que o Coppola teria exigido que de hoje em diante, a partir de 2014 em diante, todos os serviços de streaming, todas as plataformas que disponibilizassem o filme dele ou os cinemas que viessem a passá-lo em algumas coisas, passassem essa versão que ele tinha dito como definitiva, onde ele tinha cortado algumas coisas da versão estendida que havia sido feita. Então, a gente vê essas versões. Eu, a princípio, vi a versão de 3 horas e 1 minuto do filme, que é a versão que se chama de versão do diretor, né? E o filme, né? E acho que para quem gosta do filme e quer acompanhar um pouco dos bastidores, é interessante ver também um documentário feito pelo Fox Bar e pela esposa do Coppola, Eleanor Coppola, chamado Heart of Darkness, Apocalypse Filmmaker, né? Aqui no Brasil saiu como o Apocalipse de um Cineasta, se não me engano. E é um filme que mostra bastante sobre essas agruras que o Coppola e que todo o elenco sofreu ao fazer o filme. Então, a gente vê lá no filme, né, que muita coisa que acontece na história não está associado diretamente com o Coração das Trevas, né? Mais exatamente, apenas a parte final do filme, ou seja, quando ele adentra a esse reino, essa tribo que o Coronel Kurtz acaba formando nas selvas do Camboja, é que se assemelha bastante ao livro do Conrad, né? E também, ou seja, a parte final do filme está associada à parte final do livro, né? E no resto, entre o filme e o livro, a única coisa que pode se associar é esse chegar até o Coração das Trevas indo num barco. Então, a gente percebe lá no Apocalipse Now, já desde o início, né, que o filme ele vai tratar das questões de loucura, de imperialismo, e aqui a gente pode associar essas questões do imperialismo norte-americano e das intromissões que a política norte-americana teve nas questões políticas do Sudeste Asiático,
né, com todos os problemas que houve na região do Sudeste Asiático com os dois Vietnãs, a influência comunista e as guerrilhas que os Vietcongs fizeram contra o governo do Vietnã do Sul e a ascensão de nomes políticos que estavam avessos à política norte-americana, como Ho Chi Minh, no Vietnã do Norte. E a gente vê, né, já o início desse filme, já os grandes planos já vão se apresentando de uma forma bastante impactante, né? A primeira cena do filme é essa cena da selva aparecendo e começa a tocar lentamente a música do The Doors, que é uma das bandas mais icônicas da década de 70 e que traz bastante esse espírito de psicodelia que vai permear durante grande parte do filme com a presença do rock and roll, das drogas alucinógenas. E o próprio Coppola, na apresentação do filme em Cannes, até o filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes, apesar do filme não ter sido terminado, ele mesmo diz que o filme não é sobre o Vietnã, mas o filme é o Vietnã em si, né? E para gravar então o filme, o Coppola acaba fazendo uma reunião com o ditador filipino, o Ferdinand Marcos, e cede, ou seja, oferece um valor de milhares de dólares por dia para que o governo filipino cedesse uma parte da floresta onde eles podiam fazer o que quisessem. Então eles podiam bombardear, tocar fogo na floresta, fazer o que quisessem ali e utilizar dos helicópteros e de vários objetos de guerra do exército filipino para poder fazer as gravações do filme. Só que isso acabou trazendo grandes problemas para a própria produção do filme, porque as próprias Filipinas estavam em guerra também contra os comunistas. No sul das Filipinas, uma guerrilha de viés comunista estava tentando tomar posse das ilhas ao sul do arquipélago das Filipinas, e volta e meia, então, enquanto eles estavam filmando, o exército mandava que aqueles helicópteros voltassem porque eles tinham que atacar os guerrilheiros e deixavam então as gravações a ver navios. E quando voltavam outros pilotos, ou seja, todo dia era um piloto diferente que ia gravar as cenas aéreas, e tem várias tomadas com helicópteros que foram muito utilizados na Guerra do Vietnã. Então eles tiveram que sempre partir do zero, estavam sempre enxugando gelo, tentando organizar com esses pilotos para dizer a eles quais tomadas deveriam ser feitas, quais manobras iam ter que fazer e tudo mais. Então foi um grande caos, assim, o problema. Como o Guilherme bem falou, o filme ele teve grandes problemas no elenco. O Coppola tentou inúmeros atores para fazer o papel principal do Wheeler, e entre eles Robert Redford, Al Pacino, vários recusaram. E aqui está a grande coragem do Coppola de fazer um filme sobre a Guerra do Vietnã, que era a guerra mais controversa, que os americanos tinham entrado durante anos, né? Apesar dos Estados Unidos ter sucesso em guerras como a Guerra da Coreia e a Segunda Guerra Mundial, nas décadas anteriores, a Guerra do Vietnã teve uma pressão interna muito grande nos Estados Unidos e muito era questionado, né, sobre essa presença norte-americana em mais uma guerra. Nisso, né, então o filme ele já parte sobre um tema controverso, e se pegar uma história como O Coração das Trevas, que não é uma história simples de ser transposta para o cinema e ser colocada num contexto político e histórico como o da Guerra do Vietnã, foi algo de bastante coragem do Coppola. Isso sem contar que, como o Guilherme disse, o Richard Brooks já tinha tentado gravar O Coração das Trevas e falhou, não conseguiu gravar esse filme. E também o Orson Welles já havia tentado e teve que parar a pré-produção do filme, né? Na década de 30 ele quis gravar O Coração das Trevas. Ele havia feito naqueles célebres programas de rádio do Orson Welles, tinha feito a leitura de O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, no rádio, e tinha a ideia de gravar o filme. Mas por causa dos altos custos, a empresa acabou não aceitando, e então, apesar de já ter figurino, já ter as maquetes todas prontas, o projeto foi abandonado. Então era algo muito impactante, né? Se fazer um filme que ninguém havia conseguido. E isso foi uma das coisas que o Coppola deixou bastante claro e que a gente vê no documentário desse do Apocalipse de um Cineasta, que fez com que ele chamasse nomes assim de coragem, como o John Milius, que é o que vai assinar o roteiro do filme, né? Ou seja, de propor para ele um projeto audacioso e que
dois grandes nomes do cinema, como o Richard Brooks e o Orson Welles, não haviam conseguido fazer e que agora ele estava tentando, né? Ele teve que juntar todo esse dinheiro da United Artists, que buscava colher o dinheiro para filmes um pouco fora dessa linha mais comercial hollywoodiana das grandes empresas, e que havia sido fundado pelo Charlie Chaplin justamente com esse intuito. E como boa parte do dinheiro havia sido colhido e o valor do filme ficou muito mais caro do que tinha saído do projeto, afinal de contas, o filme era para ser gravado em 4 meses e acabou durando 15, né? Então, o valor acabava aumentando cada vez mais e o próprio Coppola teve que colocar dinheiro do seu bolso e praticamente foi à falência até o filme retornar todo o valor. E ele acabou tendo um sucesso estrondoso com o filme. O filme ele arrecadou 3 vezes mais do que tinha sido gasto na sua produção. Então foi uma jogada arriscada que Coppola faz ao iniciar o filme, com toda essa polêmica em volta, né? Ele iniciou, como o Guilherme disse, o filme com um ator como personagem principal, Harvey Keitel, fez o Whittler nas primeiras cenas e depois eles acabaram a produção do filme, o próprio Coppola, entenderam que o Keitel ele não tinha o estilo que era necessário para aquele personagem principal, que era ser uma espécie de observador atônito de todas aquelas loucuras que estavam ocorrendo na selva vietnamita. Então ele vai falar diretamente com o Martin Sheen, né? E o Martin Sheen estava num momento da vida bastante conturbado. Ele diz que ele estava com 36 anos, mas o físico dele já não era nada invejável, ele estava fumando muito, ele pediu como uma das exigências uma quantidade de cocaína para que ele pudesse utilizar, já que era viciado. Então, e o próprio dinheiro da cocaína acabou saindo do orçamento do filme. E o Coppola teve que, além de tudo isso, de ter o problema do Martin Sheen, que teve um infarto durante as gravações, ter mudado de ator, teve, como ele disse, o furacão Olga, o tufão Olga, que passou pelas Filipinas e matou mais de 200 pessoas. Na época, destruiu grande parte do cenário, eles tiveram que refazer cenários do filme. O Coppola tentou filmar durante a passagem do tufão, imaginando que aquilo ali poderia dar mostrar cenas das próprias monções que afetavam a guerra do Vietnã e os norte-americanos que lá estavam, mas ele viu que era inviável tentar gravar durante esse período tão conturbado. Então ele para as gravações durante 2 meses, eles retomam todo o cenário, e daí sim o Coppola vai gravar, só que isso ele acaba se debatendo com uma outra figura bastante controversa, que é a de Marlon Brando. Marlon Brando nunca foi um ator fácil de lidar, lembrando que ele foi, se eu não me engano, foi o primeiro ator a recusar o Oscar de melhor ator, né? Ele acabou não recebendo, quem recebeu foi um representante indígena numa das cerimônias do Oscar. E então o filme ele vai trazer inúmeros problemas assim na sua própria confecção. Mas é surpreendente vendo o filme hoje em dia, e apesar de hoje em dia a gente ter visto muitos filmes de guerra, e grandes filmes de guerra foram feitos sobre a guerra do Vietnã, como O Franco Atirador, Platoon, Apocalipse Now, Nascido para Matar, Nascido em 4 de Julho também, vai trazer essa temática da Guerra do Vietnã. Vai ser um dos primeiros filmes que vai abordar sobre essa grande ferida militar americana que vai ser a Guerra do Vietnã. E passando então para o filme, a gente vê que há transposições muito interessantes, né? Logo no início, então, essa mata vai aparecendo e começa a tocar a música The End, do The Doors, falando justamente sobre esse é o fim, né? E aqui a gente vai fazer essa associação a essa seita apocalíptica e com visões apocalípticas dentro dos seus conceitos. A gente não sabe muito bem quais eram as crenças que Curtis havia incutido na cabeça daqueles selvagens, mas a gente tem a associação desse apocalipse agora, que o Curtis acaba concebendo nas selvas cambojanas, com esse próprio fim que a música vai trazendo. Ou seja, a guerra ela vai trazer o fim, vai trazer a morte, né? E justamente com essa ideia da morte, essa ideia do inferno sobe quando ele diz esse "This is the end", que o cantor vai dizer, justamente ao momento em que explode, né,
todo o napalm no meio da floresta, trazendo essa ideia de fim, de inferno, de julgamento, né, que a gente vê dentro dessa abertura. Junto disso, então, a passagem desses helicópteros que vão passando e jogando esse napalm, a gente vai ver uma transposição interessante dessa abertura do filme para a cena inicial em que o personagem Wheeler, esse protagonista, ele está no seu quarto em Saigon, passando por uma crise, e o helicóptero que vai passando acaba se transformando progressivamente na passagem de uma cena para outra, com a imagem do ventilador que ele está vendo. Mas o que é muito bacana nessa cena do ponto de vista técnico, sobretudo para a época, era a forma como o Coppola consegue fazer uma sobreposição das imagens, deixando o rosto do Shin de fundo, ou quando se sobrepõe o Shin, deixando algumas cenas das explosões de fundo, porque hoje em dia isso parece banal, mas na época era muito difícil de se fazer, e ele conseguir fazer essa abertura inteira com essa sobreposição era um E outras mérito. sobreposições, como o centro do ventilador ser focado e sobreposto ao olho do Martin Sheen. Então são várias sobreposições, sobreposição sobre sobreposição, que vai aparecendo nesse início. E se inicia a história com o Wheeler sendo chamado, né, pelos seus superiores para que se apresentasse para uma missão. E a gente vai ver ali, logo no início do filme, um papel bastante secundário que o Harrison Ford faz como o Coronel Lucas e outros coronéis ali que vão dar a ele a missão de exterminar, de simplesmente acabar com esse coronel, o Walter Kurtz, que é um grande coronel que havia sido condecorado, tinha centenas de condecorações, que havia sido um grande boina verde norte-americano e que, a partir da ida dele para a selva, na Guerra do Vietnã, ele acaba largando as suas posições militares e assumindo a sua própria guerra, a sua própria guerrilha ao seu modo, né? E justamente por execuções sumárias que ele vai fazendo com alguns vietnamitas que são mortos por ele, ele acaba então sendo desligado do exército e o capitão Wheeler acaba tendo como objetivo então matar o coronel Kurtz. E isso já é uma diferença significativa em termos de enredo com a história original do Conrad, né? Exato, porque lá a gente não tem esse objetivo. Na verdade, as extrações eram apenas comerciais. Isso. Extrações de marfim. Então a gente vai ver a colonização belga na África como um processo comercial e essa influência estrangeira, de potências estrangeiras como algo comercial, e a influência norte-americana como um processo militar, político na Guerra do Vietnã. Então, algumas diferenças aí já vão aparecendo, né? E a gente vai vendo que conforme o Wheeler vai passando por esse processo, essa psicodelia, que a música vai progredindo, essa música do The Doors, quanto mais psicodélica a música vai ficando, com os instrumentais que vão entrando nela, mais vai aparecendo essa psicodelia do próprio personagem nesse quarto, em Saigon, quando ele dá um soco no espelho. E conta-se, reza-se a lenda que o Martin Sheen estava passando por uma abstinência de droga e numa das crises ele acaba dando um soco no espelho, acaba cortando a mão, e o Coppola pediu para que as câmeras continuassem ligadas e mantivesse aquilo ali, e acabou virando uma cena antológica ali do início do filme. A partir daí, então, o coronel ele acaba tendo um barco à sua disposição para poder executar a sua missão, e no barco, então, a gente vai ter alguns personagens bem definidos, assim, né? Assim como lá no Coração das Trevas, o barco em que Marlowe está é composto por 5 pessoas que estão ouvindo a sua história, vão ser 5 pessoas que também estão no barco ali junto com o Wheeler, né? A gente vai ter o chefe, que vai ser um mecânico, né? É interessante, tem um momento que ele está lendo Sexos do Henry Miller, que vai mostrar muito sobre a personalidade dele, que coloca os cartazes das coelhinhas da Playboy peladas e discute sobre elas, com o outro personagem, o Clean, que é um negro do Bronx, que é até interpretado pelo Lawrence Fishburne, que até na época estava nos créditos como Larry Fishburne, né? Que estava bastante novo ali, ele tinha 14, 15 anos, se eu não me engano, durante as gravações, mas ele está fazendo um personagem de 17 anos.
o Lance, que vai ser um surfista famoso de Los Angeles, e que vai ter uma importância principalmente na primeira parte do filme, junto ao Coronel Kilgore. E que protagoniza, por conta dele, se protagoniza a cena mais famosa do filme. Né? E também o Phillips, que vai ser o chefe, né? Ou seja, quem dirige realmente o navio, e o próprio Wheeler. Então, a gente vai ver que começa essa saga de degradação do Coronel Kurtz alguns anos anteriores. Em 1964, ele volta de uma expedição militar do Vietnã e ali inicia seus problemas. Em 66 ele volta novamente para o Vietnã. Em 67 ele acaba tendo um sucesso numa operação militar em que ele acaba agindo sem a permissão dos seus superiores. Então já vai se mostrando aos poucos, conforme vai avançando o barco e o Wheeler vai observando, vai lendo o dossiê feito sobre a vida do Coronel Kurtz, que esse era um sujeito realmente notável. Né? Assim como o Kurtz lá do Coração das Trevas é um sujeito notável, mas que acaba sucumbindo à loucura, aqui a gente vai ver a mesma coisa em relação ao coronel, esse Kurtz que embrenha nas selvas cambojanas. O que é muito interessante é que o eu não vou saber a frase de memória aqui, mas o que é muito interessante é que o Willard, quando tá no quarto, lá na primeira cena, antes dele ser convocado para ir à procura do Kurtz, ele narra em off a cena dos guardas subindo para baterem no quarto dele e avisarem-no de que ele precisa ir lá conversar com o capitão. E o curioso é que ele diz assim: as pessoas costumam obter o que querem. E que ele obteve o que ele queria, ainda que não soubesse bem o que ele queria, ele conseguiu o que ele queria. O que ele queria era voltar para aquele lugar, porque ele estava meio perturbado mentalmente e parecia para ele que não estar naquele lugar não fazia sentido. Então, na visão dele, era uma espécie de prenúncio de que se deve cuidar aquilo que se deseja, porque as pessoas, de uma forma ou de outra, costumam obter aquilo que elas desejam. Ele desejava voltar para lá e ele acabou voltando. E esse desejo de voltar para lá se mostra bastante forte, porque já no início do filme o Wheeler ele diz que ele não tem lugar, ele não tem para onde voltar nem para onde ir. Ou seja, em alguns momentos, e isso não aconteceu com um ou com dois soldados que, estando na Guerra do Vietnã, desejam voltar e quando voltam para os Estados Unidos não se acham inseridos nesse mundo e pretendem voltar novamente para a guerra. Isso já é um sinal de loucura, explicitamente, né? E então depois ele precisa da ajuda do Tenente Kilgore, né? Que vai ser responsável por abrir terreno para ele, para que o barco ele entre na foz do rio que vai levá-lo até o terreno em que Kurtz domina nas selvas. E então, precisando da ajuda do Kilgore, ele percebe que esse tenente é um tenente sui generis, assim, ele tem ele tem uma obsessão por surf, adora surfar e ele faz tudo pelo surf, né? E tem um momento bastante irônico da história em que o tenente ele está indo visitando o local que havia sido atacado anteriormente e tem um sujeito que está agonizando, assim, segurando as tripas com uma tampa de uma panela e o vietnamita diz para ele: não, esse sujeito aqui não merece nada. Ele diz: não, o sujeito por mais que seja inimigo, ele tem uma bravura, não sei o quê, todo mundo que fica segurando as tripas com uma tampa vai tomar água no meu cantil, não sei o quê. O outro: não, ele não merece tomar água, não sai daqui que tu não entende. E quando ele vai dar água pro sujeito, chega alguém e diz: tem um grande surfista que tá como soldado lá no destacamento de um capitão que precisa da sua ajuda, que tem uma missão. Aí então ele fica com todo aquele discurso moral de o sujeito é heróico, vai tomar água no meu cantil, e daí quando descobre que tem um surfista, ele diz: larga não dá água pro sujeito e vai atrás desse surfista, do Lance, e diz: tu é um ótimo surfista, eu adoro os movimentos que tu faz no surf e tudo mais. E daí alguém diz: tem um lugar, esse que o barco precisa entrar, que é um lugar que tem umas ondas ótimas aqui, que quebram maravilhosamente bem e tudo mais. Eles dizem: não, vamos até lá. Daí os caras dizem: não, mas essa região fica numa região que os vietnamitas do norte dominam e tudo mais. Eles dizem: não, a gente vai lá, explode tudo e daí tu vai surfar. Nesse sentido, o filme é nessa cena que é famosíssima, que é a cena que eles atacam o lugar ao som da Cavalgada das Valquírias, do Richard Wagner.
Mas o curioso é que o filme, nesse sentido, o filme se aproxima um pouco do livro, é que o filme inteiro vai mostrando desde a primeira cena com o Marty Sheen e vai se aprofundando nesse sentido, no mesmo sentido do livro, de que parece que aquele ambiente não é um ambiente são, que é um ambiente doente, que é um ambiente louco, quer dizer, não parece saudável, o sujeito tá, tudo bem, o sujeito tá no seu quarto enlouquecendo e quer voltar pra guerra, isso não parece muito saudável. Aí, no romance do Conrad, como nós comentamos, tem um sujeito que morre numa briga por causa de 2 galinhas pretas, isso não parece razoável, assim como também não parece razoável tu explodir uma comunidade inteira de Vietcongs pra permitir que um dos teus soldados, que é um surfista famoso, possa surfar. Quer dizer, parece que esse ambiente de loucura e de pesadelo vai tomando conta de toda a obra. Esse sentimento que permeia a obra do Conrad também é muito presente na obra do Coppola. E é interessante que são vários elementos que mostram essa loucura, o absurdo que é a guerra, né? A guerra é um absurdo. E vai mostrar isso no sujeito que explode uma aldeia para que um dos seus soldados possa surfar e ele possa observar. Vai se mostrar isso no uso das drogas pelo Lance e pelo... Não, exato, tipo assim, quando ele pega os caras fumando maconha, quer dizer, isso aqui não me parece uma coisa muito... Não tô dizendo do ponto de vista moral, mas do ponto de vista até lógico, parece a pessoa vir pra guerra chapado, não parece ser uma coisa muito lógica. E tem num dos momentos o Lance ele vai chegar até a ponte, que é o último entreposto do exército norte-americano, e a ponte está sendo atacada com mísseis e projéteis por todos os lados, enquanto o Lance está olhando aquilo e diz que é maravilhoso. Daí o outro diz, mas é maravilhoso porque ele diz, eu peguei o último LSD que eu tinha lá e tomei agora, e tô vendo umas loucuras. Não, e o próprio encontro com coelhinhas da Playboy Exato, em meio Vietnã não é uma coisa muito... Nem no Brasil isso é usual, que dirá no Vietnã. É aquele negócio da diversão, né? Todos os homens afastados de mulheres, então, para promover tanto a marca quanto dar um entretenimento, fazem um grande evento no meio da floresta em que coelhinhas da Playboy vão se apresentar num show sensual ali para milhares de soldados sedentos por alguma orgia sexual. Então a gente vai ver que a loucura ela vai passando, né? E não é a loucura, e isso é que é interessante, não é a loucura só do Curtis que vai aparecendo, essa é uma das loucuras que vai aparecer. Claro que nada se compara àquilo que a gente vê no templo em que o Curtis está. É porque o Curtis talvez seria um estágio total, assim, um estágio 3. Né? Daí é muito louco. Os outros estão indo nesse caminho. Então assista o Curtis para você não ficar dessa forma. E então se percebe, né, que quanto mais eles vão entrando na floresta, as ações arbitrárias elas vão se assomando. Por exemplo, tem a cena em que eles precisam fazer a revista num barco de vietnamitas e num movimento quando eles estão... O chefe está fazendo a vistoria meio que a contragosto, quando ele vai abrir uma lata, um deles acaba achando que aquilo ali está sendo eles estão escondendo alguma coisa, e uma das vietnamitas vai impedir, corre, e eles acabam fuzilando todos no barco, e daí quando abrem a lata, tinha um cachorrinho ali que estava sendo guardado, né? Esse cachorrinho vai ser levado pelo lenço durante boa parte assim, do tempo, né? O cara vai levando esse cachorrinho para cima e para baixo, assim, ou seja, algo completamente inusitado para o lugar em que eles estavam. E as loucuras elas vão se assomando na história, na parte da ponte, onde todos estão meio que enlouquecidos, não sabem direito o que está acontecendo. O Wheeler vai buscar mais combustível pro navio e pergunta para as pessoas quem é que está coordenando isso daqui, essa defesa dessa ponte. Os soldados que estão lutando lá perguntam, mas não é tu que está coordenando? Não sou eu cheguei agora. Então, isso vai se mostrando cada vez mais até essa chegada ao templo. E a chegada do templo é uma imagem bastante impactante, assim, onde eles vão chegando de navio e todos os barcos vão se abrindo, né? E a gente vê esses selvagens, um estado de selvageria total, assim, com pessoas executadas, atiradas, os corpos atirados por todos os cantos, pessoas penduradas pelas árvores, né? E a gente sabe pelo que foi dito assim na filmagem que grande parte desses corpos que utilizaram não eram fakes, né? Na verdade, eles tinham alguém que não se sabe quem desenterrou inúmeros... Alguém que não pode ser nomeado. Alguém que não pode ser nomeado desenterrou inúmeros cadáveres para que fosse utilizado como ambientação bastante realista assim da filmagem, né? Logo então aqui se une o filme ao livro,
né? E se aparece então esse Coronel Kurtz, que vai ser um homem genial, mas que acaba sucumbindo a essa loucura. E então aparece essa figura do Coronel Kurtz. Uma coisa que é muito interessante de se perceber e que só isso já mereceria ganhar o prêmio que ganhou de melhor fotografia no Oscar, por conta do enegrecimento que vai acontecendo da obra. Quer dizer, o filme começa bem claro e conforme eles vão adentrando no coração das trevas, para usar o título do Conrad, o filme vai se escurecendo, vai ficando com cada vez menos luz, e a partir do momento em que o personagem do Marlon Brando é introduzido na história, o filme fica realmente muito escuro, em alguns momentos de um breu quase que absoluto. Então a gente vai percebendo que aparece o personagem do jornalista, que é feito pelo Dennis Hopper, que vai ser uma espécie de hippie que está ali junto com aqueles selvagens e que vai se mostrar maravilhado com toda a mentalidade que Kurtz tem. Ele lê poesias, ele é um humanista, mas ele é um humanista que faz execuções sumárias de pessoas e utiliza de sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, junto àqueles selvagens, né? E vai ser justamente numa cena, daí depois dos diálogos memoráveis que a gente tem entre o Coronel Kurtz e o Capitão Wheeler, a gente vai ver esse momento em que o Wheeler percebe, pela própria postura de Kurtz, de que ele, como um homem de valor, ele não gostaria de morrer aos poucos, mas sim de ser executado, né? Então ele percebe que o Kurtz aos poucos parece que o deixa para Wheeler o caminho livre para que ele o mate. E realmente essa cena em que ele vai matar é uma cena em que vai sendo feita progressivamente esse recorte, né? Junto com o sacrifício de um animal sagrado, um búfalo, vai ser sacrificado pelos selvagens, ao mesmo tempo em que o Wheeler acaba concluindo a sua missão, matando o Coronel Kurtz. E no momento que ele sai do templo, depois de matar o Kurtz, a gente percebe que todos aqueles selvagens que estão ali percebem que o Wheeler deu fim no Coronel Kurtz e que agora, rei morto, rei posto, né? Todos eles se ajoelham, abrem espaço para que ele então possa agir assim como bem entender. O que é uma diferença muito significativa para o final do romance do Conrad, né? Exato, né? Na verdade, esse final não era o final original, o final escrito, né? No roteiro era do Wheeler e do Kurtz, os dois combatendo juntos e atacando um helicóptero, se não me engano, mas o Coppola não gostou muito desse final e teve um problema muito grande para conseguir fechar o filme. Então, nesse fechamento, né, se encerra com esse Wheeler retornando, né, no seu barco, saindo desse coração das trevas. É interessante, né, que aqui a gente vê, e nisso se aproxima bastante do livro, porque o Wheeler ele consegue observar toda a loucura total de Kurtz, mas ele consegue retornar disso, ou seja, ele vê o abismo, mas ele consegue dizer não a ele e retornar a uma busca de uma sanidade. Isso fica em aberto no filme, mas aquilo que o Coppola se pretende fazer, que é responder todas as perguntas que o filme faz, isso o filme consegue, né? Fazendo esse fechamento da história. Tem uma frase do filme que é uma frase que eu acho assim absolutamente sensacional, que é uma frase dita no começo, quando eles estão no barco, que ele diz assim, o personagem do Martin diz assim: "Um dia essa guerra vai acabar. Para os garotos do barco, está bom. Eles não querem nada mais do que encontrar um caminho para casa. O problema é que eu já voltei e sei que aquele lugar não existe mais." E aí, claro, muita gente pode dizer que isso aqui representa, já li críticas nesse sentido, de que isso aqui representa a América que existia, que deixou de existir. Mas não é disso que se trata, pelo menos analisando o filme como um todo, não parece ser disso. O que parece ser é justamente que nesse momento o personagem percebe que ele presenciou de momentos, ele vivenciou coisas que o modificaram de uma forma definitiva e de uma forma brutal para sempre. Que ninguém pode passar por determinadas coisas e ver
coisas que ele viu, passar pelas experiências pelas quais ele passou e sair disso absolutamente incólume. Quer dizer, nesse sentido, como o próprio Miguel salientou, ele é muito próximo ao personagem do Marlowe, porque ele vê o abismo e ele sabe que aquele abismo, ele não vai se jogar naquele abismo, ele não vai se tornar um Kurtz, mas, no entanto, ele sabe que depois de ter estado tão próximo de uma coisa daquelas, ele foi impactado de uma forma muito profunda. Então, quer dizer, ele pensa, esses meninos querem voltar para casa, mas eles não sabem que esse fenômeno que eles vão vivenciar vai modificá-los e impactá-los de tal forma que quando eles voltarem para casa, eles não vão mais enxergar a casa da forma como eles enxergavam. Quer dizer, o fenômeno da guerra pode ser muito traumático. Um bom exemplo disso, e agora está acessível a todos porque foi disponibilizado na Netflix, fica aqui um parênteses de indicação, mas é o filme do Clint Eastwood, Sniper Americano. Quer dizer, em certos aspectos também é mostrado, né? O sujeito queria muito voltar para casa e quando ele tá em casa ele não consegue se sentir bem em casa, mas o problema não é a casa, o problema é que é ele, entendeu? Aquele lugar não se modificou, o problema foi que ele se modificou pelas coisas que ele viu, pelas experiências que ele viveu. Bom, encerramos então essa pequena análise que fizemos sobre Apocalipse Now, esse filme de Francis Ford Coppola, de 1979, e que foi um grande sucesso na época, né? Fazendo essa associação que é impossível de não ser feita, que é entre o filme e o romance de Joseph Conrad. No nosso próximo programa, teremos uma análise, então, de uma obra de sociologia do sociólogo brasileiro, o grande sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, o seu livro mais lido e mais reconhecido, a sua obra Raízes do Brasil. Então, nesse próximo programa, trataremos, então, dessa obra, já nos encaminhando para as nossas atividades de final de ano. Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Miguel. Obrigado a todos.